Saudações, e hoje o estudo é sobre direito tributário, suspensão do crédito tributário. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1º. Moratória. O depósito do seu montante integral. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. A concessão de medida liminar em mandato de segurança. A concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. O parcelamento. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou nela consequentes. Artigo 152. A moratória somente pode ser concedida, inciso 1º, em caráter geral, a linha A, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. A linha B, pela União, quando os tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal, as obrigações de direito privado. Inciso 2. Em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizado por lei, nas condições do inciso anterior. Parágrafo único do 152. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a aplicabilidade de determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir ou determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Artigo 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual, especificará sem prejuízo de outros requisitos. Inciso 1º. O prazo de duração a favor. Inciso 2º. As condições da concessão do favor em caráter individual. Inciso 3º. Sendo o caso de a linha A, os tributos a que se aplica, a linha B, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão individual. A linha C, as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. Artigo 154. Salvo disposição em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou a do despacho que a conceder, cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ou ao sujeito passivo. Parágrafo único. A moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiro em benefício daquele. A concessão de moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfaça ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpriria ou deixou de cumprir os requisitos para concessão a favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros e mora. Com a imposição da penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou do terceiro em benefício daquele, sem imposição de penalidade nos demais casos. Parágrafo único. No caso do inciso 1º deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação não se computa para efeitos da prescrição
de direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2º deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Artigo 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Parágrafo 1º. Salvo disposição em lei, em contrário, o parcelamento de crédito tributário não exclui a incidência de juros ou multa. Parágrafo 2º. Aplicam subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória. Parágrafo 3º. A lei específica disporá sobre condições de parcelamento nos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Parágrafo 4º. A inexistência da lei específica que se refere ao artigo 3 deste artigo, ou parágrafo 3º deste artigo, importará na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.